Era para ser apenas mais uma madrugada comum. Uma jovem de 20 anos havia saído para se divertir com amigos, como tantas outras pessoas fazem todos os fins de semana. Ela trabalhava duro durante a semana, cuidava da filha pequena e tentava construir uma vida melhor. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Horas depois de ser vista entrando em um motel acompanhada por um homem, a jovem seria encontrada morta dentro de um quarto. O cenário encontrado pela polícia era perturbador. Sinais claros de luta, objetos espalhados pelo quarto, e um detalhe macabro que deixou até investigadores experientes profundamente chocados. Esse é o caso da jovem manicure Júlia Ramili, um crime brutal que abalou moradores da região metropolitana do Recife e levantou muitas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Uma história cheia de mistério, violência e uma investigação que buscou reconstruir cada minuto daquela noite. A jovem se chamava Júlia Ramili dos Santos Silva. Ela tinha apenas 20 anos de idade e trabalhava como manicure na região metropolitana do Recife. Júlia morava na cidade de Olinda. Quem a conhecia dizia que ela era uma jovem trabalhadora e muito dedicada. Nas redes sociais, Júlia costumava publicar fotos do seu trabalho com unhas decoradas, mostrando o orgulho que tinha da profissão. Mas a vida dela não era apenas trabalho. Júlia também era mãe de uma menina pequena. Amigos e familiares contam que ela fazia tudo pensando no futuro da filha. Era comum vê-la trabalhando longas horas para conseguir dinheiro suficiente para sustentar a casa. Apesar das dificuldades, Júlia era descrita como alguém alegre, uma jovem cheia de sonhos. Sonhos que seriam interrompidos de forma extremamente violenta. Na noite do crime, Júlia estava em uma festa na região de Pau Amarelo, distrito da cidade de Paulista. Era uma reunião comum entre amigos. Música, conversas e pessoas tentando aproveitar algumas horas de diversão. Testemunhas disseram que Júlia parecia tranquila. Nada indicava que aquela noite terminaria de forma tão trágica. Durante a madrugada, ela decidiu ir embora. Algumas pessoas disseram que ela solicitou um carro por aplicativo para voltar para casa. Outros relatos indicam que foi nesse momento que ela conheceu ou encontrou o homem que mais tarde se tornaria o principal suspeito do crime. Esse homem era Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos. Pouco tempo depois, câmeras de segurança registraram os dois chegando a um motel da região. Eles entraram juntos no estabelecimento durante a madrugada. A recepção registrou a entrada do casal normalmente. Nada parecia fora do comum naquele momento. Mas o que aconteceu dentro daquele quarto ainda seria investigado pelas autoridades. Horas depois da entrada no motel, algo claramente saiu do controle. Segundo o laudo pericial, o quarto apresentava sinais evidentes de violência. Móveis fora do lugar, objetos espalhados, marcas de luta. Os investigadores também encontraram unhas postiças arrancadas da vítima, o que indicava que Júlia possivelmente tentou se defender. A perícia apontou que a jovem morreu por asfixia causada por estrangulamento. Isso significa que houve um confronto físico direto, algo que provavelmente aconteceu em meio a um momento de violência extrema. Mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi a forma como o corpo foi encontrado. Júlia estava caída sobre a cama, parcialmente coberta por um lençol. A roupa estava rasgada, e havia sinais de abuso. A cena indicava que o crime poderia envolver também violência sexual. Para a polícia, aquele quarto não era apenas o cenário de uma morte. Era o cenário de um crime brutal. Na manhã seguinte, funcionários do motel perceberam algo estranho. O tempo de permanência do casal já havia passado, mas ninguém havia feito o check-out. Uma funcionária decidiu verificar o quarto. Ao abrir a porta, ela encontrou uma cena chocante. A jovem estava imóvel na cama, sem sinais de vida. A funcionária imediatamente chamou a administração do motel. A polícia foi acionada e chegou pouco tempo depois. Quando os investigadores entraram no quarto, perceberam rapidamente que não se tratava de uma morte natural. A cena indicava claramente um crime violento. A partir daquele momento, começava uma corrida contra o tempo para descobrir quem era o responsável. A investigação ganhou um rumo importante graças às câmeras de segurança do motel. As imagens mostravam Júlia chegando ao local acompanhada por um homem. Os dois entraram juntos, mas apenas uma pessoa foi vista saindo. Por volta das 7 horas da manhã, o homem deixou o motel sozinho. Na recepção, ele afirmou que a mulher ainda estava dormindo. Essa informação chamou a atenção dos investigadores. Se Júlia estava dormindo, por que ele saiu sozinho? As imagens foram analisadas com atenção. A polícia conseguiu identificar o homem. Poucas horas depois, ele foi localizado e preso.
Durante o interrogatório, o suspeito apresentou uma versão confusa. Ele alegou que os dois haviam consumido drogas e bebidas alcoólicas. Disse também que não se lembrava exatamente do que havia acontecido dentro do quarto. Mas as evidências encontradas pela perícia contradiziam essa história. Conforme a investigação avançava, novos detalhes surgiam. Um deles causou revolta entre familiares da vítima. Segundo a polícia, o suspeito teria usado dinheiro da própria Júlia para pagar a diária do motel. Isso indicaria que, além da violência, poderia ter havido também exploração financeira. Outro ponto analisado pelos investigadores foi o comportamento do suspeito após deixar o local. Ele não chamou ajuda, não tentou socorrer a vítima. Simplesmente foi embora. Para os investigadores, esse comportamento levantou ainda mais suspeitas. A morte de Júlia Ramili gerou indignação em toda a região metropolitana do Recife. Familiares e amigos organizaram manifestações pedindo justiça. Para eles, a jovem não pode ser lembrada apenas como vítima de um crime brutal. Ela era uma mãe, uma trabalhadora, uma jovem que lutava todos os dias para dar uma vida melhor para sua filha. Agora, o caso segue na justiça. E a pergunta que ainda permanece é: o que realmente aconteceu dentro daquele quarto de motel naquela madrugada? Uma pergunta que apenas a investigação completa e o julgamento poderão responder.